Nesta edição do Auto Magazine vamos olhar a temporada 2012 do Campeonato Nacional de Circuitos GTs. Em tempo de balanço, a FPAC realizou mais uma edição da Festa dos Campeões para distinguir os vencedores da temporada passada. A temporada de 2012 do Campeonato Português de Circuitos, na categoria de GTs, contou com 6 provas. Pilotos e máquinas visitaram ao longo da temporada 4 circuitos. A primeira prova teve lugar em Braga, no circuito Vasco Sameiro. Este circuito foi visitado por 2 vezes este ano, com a realização da primeira e quarta etapa do campeonato. Arrancamos com a primeira etapa na cidade dos Arcebispos e à conquista dos primeiros pontos. José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, em Mercedes SLS AMG, entraram em pista com o título de campeões, mas são vários os candidatos a quererem destroná-los. Também Patrick Cunha e José Carlos Ramos, em Lamborghini Gallardo, tinham aqui uma palavra a dizer. A penalização imposta a César Campanice e Carlos Vieira por terem desrespeitado o regulamento ao fazerem um abastecimento entre os 2 treinos cronometrados fez com que esta equipa partisse do fim da grelha. Contudo, Campanice fez um arranque brilhante e de último passou para quarto logo após a primeira volta. Depois o Audi R8 foi subindo e chegou à terceira posição, colado a Miguel Barbosa. Já Patrick Cunha ganhava vantagem na frente e Barbosa defendeu-se, não dando espaço a Campanice. Na troca de pilotos, uma inesperada perda de tempo nas boxes forçou Barbosa e Fontes a cederem o segundo lugar a Carlos Vieira, agora ao volante do Audi R8. Os vencedores entre o GT4 foram Miguel Ferreira e Francisco Carvalho, aos comandos de um Aston Martin, 7º à geral. Tivemos uma corrida na parte do meu turno algo complicada por causa de um concorrente da Cup, que guia um bocadinho menos pressa, mas correu tudo bem e fomos até ao fim com muito juízo, que era aquilo que interessava, era a vitória, e assim foi. No segundo turno os pneus já estavam de facto bastante degradados e eu queria chegar a uma outra GT4, consegui passar e depois no fim já estava mesmo sem pneus e foi gerir então a partir daí até ao final. Assim, na frente da primeira corrida da temporada, terminou o Lamborghini Gallardo com José Ramos aos comandos, que conseguiu gerir a vantagem levando o carro até ao fim para a bandeirada de xadrez. Contudo, após o pódio, a equipa da Good Sense Racing Team foi penalizada com 30 segundos por não ter cumprido o tempo obrigatório de paragem nas boxes, caindo assim para a terceira posição da classificação geral. Com esta penalização, César Campanice e Carlos Vieira ascenderam ao primeiro lugar e José Pedro Fontes e Miguel Barbosa à segunda posição. Na segunda corrida do fim de semana de Braga, a dupla do Audi R8, agora com Carlos Vieira aos comandos, voltou a largar da última posição. Vieira fez, contudo, um excelente arranque e no final da primeira volta já estava no terceiro posto, atrás de José Ramos, em Lamborghini Gallardo, e José Pedro Fontes, no Mercedes SLS. O piloto do Audi começou a pressionar o Lamborghini e José Ramos acabou por cometer um erro, permitindo assim que Carlos Vieira chegasse ao segundo lugar e protagonizasse uma forte pressão sobre Fontes. Fiz uma boa corrida, entretanto o Carlos Vieira, que também é um piloto muito rápido, conseguiu aproximar-se e depois eu acho que tive um toque, ele diz que não, pronto, isso é discutível, ali alarguei, ele conseguiu-me passar, na entrada para a ponte o carro fugiu-me e fiz um peão e aí perdi e já não consegui mais chegar-me à traseira deles. Na troca de pilotos, as posições entre os da frente mantiveram-se, mas cedo Campanice, agora ao volante do Audi, bateu Barbosa no Mercedes e assumiu o comando da corrida. Miguel Ferreira e Francisco Carvalho, em Aston Martin, voltaram a vencer a categoria GT4, com um quarto lugar final, seguidos de António e José Cabral no Porsche GT3 Cup, que vencem a classe GT Cup. Já José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, em Mercedes SLS, arrancaram na frente e lideraram grande parte da prova, mas o Audi de Campanice e Vieira revelou-se superior, ficando os pilotos da Vodafone BP Ultimate no segundo lugar. Este circuito penaliza um pouco o nosso carro, pelo peso que tem, estava muito calor, isso também penaliza, portanto o carro estava muito difícil de guiar, eu tentei
aguentar o máximo possível os nossos adversários. Consegui ainda assim entregar o carro ao Miguel em primeiro, mas o carro estava a piorar volta a volta e esperávamos ter um final de corrida muito difícil. Para César Campanice e Carlos Vieira, era a vitória na segunda corrida do Campeonato de Portugal de GTs. Ontem conseguimos alcançar a vitória e hoje a dificuldade ainda aumentava por causa dos handicaps. Mesmo assim arrancamos de último, com o handicap consegui chegar à segunda posição. Passei o carro ao César, que depois fez o resto do trabalho todo. Por isso foi o que o Carlos disse, ele fez um excelente trabalho no primeiro turno, arrancou muito bem, chegou a segundo, coisa que eu ontem só tinha conseguido até terceiro. Depois sabíamos que tínhamos um handicap maior para gerir aqui nas boxes, mas correu tudo bem, a troca de pilotos também correu muito bem. Eu no segundo turno estava muito mais rápido com o Miguel Barbosa. Claro que passar aqui em Braga é muito difícil, mas acabei por conseguir passar e depois foi gerir até ao fim, até porque tínhamos alguns problemas de temperatura da água no motor e tive mesmo que gerir. Mas mesmo assim estávamos muito rápidos porque o carro estava muito bom e acho que parabéns à equipa que o carro esteve mesmo muito bom. Depois de Braga, o Campeonato de Portugal de Circuitos teve a segunda etapa no Autódromo do Estoril. A sair da primeira posição da grelha, o Lamborghini de Patrick Cunha e José Ramos arrancou melhor, assumiu a primeira posição, foi-se defendendo dos ataques dos seus adversários mais diretos. O Mercedes, conduzido por José Pedro Fontes, mostrava-se sempre no retrovisor de Patrick Cunha, um duelo muito emotivo. Entre o GT4, a luta pela vitória discutiu-se entre os dois Aston Martin, o de Fábio Mota e Mauro Marques, e de Francisco Carvalho e Miguel Ferreira, com os dois primeiros a levarem a melhor em prova de estreia. Entre os primeiros era tempo para troca de pilotos. Miguel Barbosa saiu rápido, não perdeu tempo, saiu na frente de José Ramos. A luta pelas voltas finais prometia ser acesa. O Lamborghini perdeu a primeira posição na pista e agora era José Carlos Ramos que pressionava o Mercedes. E na curva VIP deu-se uma das histórias da corrida. O toque de José Carlos Ramos no Mercedes de Miguel Barbosa, o carro número 1 saiu de pista e perdeu posições. Miguel Barbosa e José Pedro Fontes acabaram no quarto lugar à geral desta primeira corrida no fim de semana do Estoril. Eu vi que estava mais rápido do que ele e ele estava muito mais lento no interior. Eu ganhava-me aqui na reta da meta. Estudei 2 voltas e ainda tentei forçar. Ele abriu ali na curva VIP. Quando ele abriu, que eu saí melhor da 3, quando ele abriu, eu meti o carro e aconteceu um toquezinho, mas são situações de corrida. Espero que ele não tenha ficado chateado. No meu turno tínhamos uma diferença de 5 segundos aqui na box, a mais do que o Lamborghini. Comecei a recuperar tempo ao Lamborghini, cheguei-me, fui tentando ultrapassar várias vezes, até que acabei por conseguir, entre a curva 1 e a curva 2, ultrapassar. E na volta a seguir, que já era a última volta, pôs-me fora na curva VIP, partiu-me a traseira toda do carro, portanto não há nada a dizer, as pessoas viram, está gravado, há imagens. Quem aproveitou bem a oportunidade foi a dupla do Audi R8 LMS. César Campanice e Carlos Vieira saíram do último lugar da grelha e asseguraram assim o segundo lugar ao pódio. Fomos para a corrida um pouco às escuras, partimos do último, com os extintores que nunca tínhamos usado. É claro que notava-se que o carro estava mais lento, cerca de 1 segundo, mas pronto, às vezes é assim, quando estamos longe dos problemas, acabamos por fazer uma corrida tranquila e na última ou penúltima volta ficámos em segundo, por isso acho que melhor que isto para a potência para o campeonato era impossível. António Coimbra e Luís Silva, no segundo Mercedes SLS, terminaram no terceiro lugar. É bom e o nosso objetivo era precisamente fazer o pódio, mas não gostaríamos de ter feito o pódio nestas condições, uma vez foi à custa do colega de equipa, que tinha a vitória na mão, como sabemos, na última volta estava à frente, não sabemos exatamente o que é que se passou, vamos ver, mas pronto, apesar de tudo é sempre um pódio, mas gostaria que não tivesse sido à custa do colega de equipa, mas à custa de outro qualquer, ou por mérito próprio, mas enfim, foi uma boa corrida, foi bastante engraçado. Na segunda corrida do fim de semana do Estoril, mais uma vez o Lamborghini, conduzido desta vez por José Carlos Ramos, arrancou bem, ainda assim na curva 1 a ser surpreendido pelo Porsche 997 de António Nogueira, mas José Carlos Ramos estava mais rápido e assumiu a dianteira. Agora com o Miguel Barbosa atrás dele, começava mais um duelo entre o Mercedes e o Lamborghini. O Audi R8 saiu mais uma vez do fim da grelha e fez um bom arranque e cedo se posicionou na terceira posição.
Procurava aqui uma abertura para subir mais alguns lugares e chegar ao pódio, com Carlos Vieira nas contas do cronómetro a ser o piloto mais rápido em pista. A provar que Vieira estava mais rápido que a concorrência, a ultrapassagem a Miguel Barbosa com o Audi a assumir a segunda posição na corrida. Tempo para a troca de pilotos. Miguel Barbosa entrava nas boxes com o Mercedes com uma roda em baixo devido a um furo. Barbosa perdia aqui segundos preciosos. Já com José Pedro Fontes ao volante, o Mercedes começa a falhar e o piloto da equipa Vodafone BP Ultimate Team é obrigado a regressar às boxes, impedindo que os campeões nacionais lutassem por um lugar no pódio no Estoril. Terminaram assim na 5ª posição. Tivemos de facto bastantes azares e não foi possível conseguirmos aquilo que queríamos, que éramos vencer. No primeiro turno o Miguel teve um furo, deixou-me o carro bastante atrás devido ao furo, tivemos que mudar a roda. Depois eu recuperei, chegamos até, penso que terceiro, com possibilidade de passar para terceiro, ou recuperei até quarto, não sei bem lá dentro, mas enquanto estávamos a recuperar tivemos um problema no carro que nos fez vir à boxe e perder toda a recuperação que tínhamos feito. Na luta pelos lugares do pódio, destaque para o terceiro posto de António Nogueira, que estreou neste fim de semana do Estoril o Porsche 997 GT3. Na segunda posição, terminava o Audi de César Campanici e Carlos Vieira, depois de terem arrancado do último lugar da grelha. Na frente desta 4ª ronda do campeonato, o Lamborghini Gallardo da Good Sense Racing Team a vencer de forma tranquila esta última corrida do fim de semana e a repetirem o lugar mais alto do pódio nesta segunda corrida do Estoril. O Zé está de parabéns pela excelente corrida que fez, o início de corrida. Entregou-me o carro com 9 ou 10 segundos de avanço. Eu sei que quando me disseram estava com 9, não sei se na volta a seguir ele ainda conseguiu mais. Eu sabia que ainda tinha que recuperar alguma coisa em pista para passar para a frente e foi isso que aconteceu. Mal entrei, fiz as 3 primeiras voltas excelentes, era o piloto mais rápido em pista. E na troca de pilotos conseguimos passar para a frente, já estávamos na frente, mas com o handicap mesmo assim passámos para a frente e depois foi liderar a corrida até ao fim. O Autódromo Internacional do Algarve recebeu a terceira etapa do Campeonato de Portugal de GTs. A primeira corrida deste fim de semana de competição, Patrick Cunha saiu na pole position, mas logo na curva 1 perdeu a posição para o Mercedes de José Pedro Fontes. Fontes discutiu a travagem com o italiano Alessandro Guidi em Ferrari 430, uma das surpresas nesta prova algarvia. Na primeira parte desta corrida em Portimão, José Pedro Fontes foi marcando o ritmo, mas teve sempre na sombra o Ferrari de Guidi. José Pedro Fontes, aqui aos comandos do Mercedes SLS, procurava ganhar segundos aos seus adversários, controlando quem lhe aparecia no retrovisor. Patrick Cunha procurava não deixar fugir os adversários que tinha na frente. Na classe GT Cup, os irmãos Cabral voltaram a vencer ao volante do Porsche 997. No terceiro lugar ficou o Ferrari de Guidi e João Pedro Figueiredo, que perto do final perderam o segundo lugar devido a um peão protagonizado por Figueiredo quando atacava ao primeiro lugar. Na segunda posição ficou o Audi R8 de César Campanici e Carlos Vieira, que aproveitaram da melhor forma o erro do piloto do Ferrari. A primeira prova do fim de semana algarvio foi totalmente dominada pela dupla José Pedro Fontes e Miguel Barbosa no Mercedes SLS, que chegaram ao fim da primeira corrida com uma liderança confortável. Para a segunda corrida do fim de semana de Portimão, José Pedro Fontes e Miguel Barbosa no Mercedes SLS garantiram a pole position. Barbosa arrancou bem na frente, levou atrás dele o Audi de Carlos Vieira. O Lamborghini de Pepe e Jorge Queiroz seguia bem de perto os dois da frente. Quanto ao Ferrari da equipa Rei, nesta segunda corrida de Portimão só iria ter um piloto, Alessandro Guidi, uma vez que João Pedro Figueiredo não alinhou devido a problemas familiares. Uma corrida a solo para o italiano, com o respectivo handicap e o Ferrari a arrancar do final da grelha. Na frente, no GT3, o Audi de Carlos Vieira pressionava o Mercedes de Miguel Barbosa, mas acabou por perder a potência no carro, sendo ultrapassado pelo Ferrari de Alessandro Guidi. Guidi ataca aqui o primeiro lugar do Mercedes e consegue passar para a frente. O Ferrari de Alessandro Guidi na boxe a penalizar por não ter segundo piloto, saiu para a pista na segunda posição. Na frente, Patrick Cunha no Lamborghini, mas um erro do piloto da Good Sense permitiu que o Ferrari assumisse a liderança. A dupla Patrick Cunha e José Ramos ocupava agora a segunda posição. No terceiro lugar terminou o Audi de Campanici e Carlos Vieira.
A vitória sorriu ao Ferrari do italiano, que nesta segunda corrida correu em solitário, arrancou do último lugar da grelha, sofreu uma penalização por não ter segundo piloto e no fim foi o mais rápido em pista. I fight 2 or 3 laps with the Lambo, then he lost the control of the car and he gained the first position, and I keep this conserve just until the end of the race, and I want to dedicate this victory to my teammate Joel, who have a difficult situation at home, and this victory is for him. Mais à frente voltamos ao Campeonato Nacional de Velocidade para acompanhar as incidências da segunda fase da temporada. Para já olhamos para a festa dos campeões da FPAC. Com o início da temporada automobilística de 2013, ainda distante, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting aproveitou para festejar os campeões nacionais de 2012 em mais uma gala dos campeões que decorreu desta vez no auditório da Faculdade de Medicina Dentária na cidade universitária de Lisboa. Foi um desfilar de campeões nacionais, os vencedores dos vários campeonatos e troféus nacionais e regionais de automobilismo e karting referente à temporada transata. Entre as estrelas que se destacaram ao longo da época de 2012, destaque para o campeão nacional de rallies Ricardo Moura, enquanto que na velocidade César Campanice e Carlos Vieira foram os melhores. No karting, Armando Parente recebeu o galardão de campeão nacional na categoria X30 Shifter. Enquanto no todo-terreno, Miguel Barbosa voltou a conquistar o título de campeão nacional. Minhas senhoras e meus senhores, perante vós, os campeões nacionais de automobilismo e karting de 2012. O Circuito Minhoto de Braga recebeu mais uma jornada do Racing Weekend, 2 corridas animadas entre os GTs. No arranque da primeira corrida, cedo se percebeu que os protagonistas principais iriam estar em destaque nesta jornada de Braga. Na frente saía melhor o Ferrari 430 GT2 da Ray Racing Team, conduzido por Alexander Guidi e João Figueiredo. No segundo lugar aparecia nesta fase inicial o carro da Good Sense com Patrick Cunha e José Carlos Ramos. A terceira posição era ocupada pelo Audi da Nova Drive, aqui conduzido por Carlos Vieira, que faz equipa com César Campaniço. O Audi acabaria mesmo por assumir o primeiro lugar desta 7ª ronda. O Ferrari tentava ganhar vantagens sobre os seus adversários nos primeiros momentos da corrida. Mais atrás seguia o Mercedes dos campeões nacionais, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, pilotos da equipa Vodafone BP Ultimate. A paragem nas boxes acabou por ser determinante para o fecho desta prova, já que acabaria por afastar da primeira posição a equipa da Ferrari, deixando o caminho aberto para a vitória de Carlos Vieira e César Campaniço. Pierre Guidi e João Figueiredo acabariam no segundo lugar, enquanto Patrick Cunha e José Carlos Ramos terminavam na terceira posição. Uma vitória da equipa da Audi R8 numa corrida difícil em virtude do muito calor. Foi uma corrida extremamente difícil pelas condições climatéricas, mas conseguimos e consegui entregar o carro ao César como tínhamos planeado e depois o César fez o resto do trabalho. Entramos um pouco mais cedo com os nossos adversários para garantir a tal diferença de handicap aqui nas boxes. Eu ainda estive na pista ainda há algum tempo, ainda o Ferrari não tinha feito as paragens e eu sabia que tinha que manter um ritmo forte nessa altura. Quando o Ferrari entrou na pista eu tinha uma vantagem de 4 segundos. Depois, pronto, aqui o mais difícil foi as condições da pista, estavam muito difíceis mesmo, manter a concentração e sobretudo os dobrados aqui é muito complicado. Foi gerir a corrida, uma vez que a pista estava muito quente e obrigava a algumas atenções superiores, e então foi gerir até a segunda posição e ter também atenção com algumas dobragens de alguns carros que se encontravam na corrida.
O meu trabalho era entregar o carro ao Zé em primeiro lugar da classe e foi isso que aconteceu. O Carlos Vieira andou atrás de mim, mas nunca me pressionou para tentar ultrapassar. Depois apanhei o Fontes já na entrada dele, quando ele trocou com o Barbosa, e andou ali um bocado a tapar, e foi quando decidimos trocar mais cedo para entregar o carro ao Zé, para acabar a corrida em terceiro lugar em segunda classe. A história da segunda corrida é contada de maneira diferente. Com temperaturas mais amenas, logo se percebeu no arranque que a luta pelos primeiros lugares iria ser mais intensa. Alguns toques, logo no início, acabaram por colocar na última posição os vencedores do dia anterior. César Campanice e Carlos Vieira, com o Audi R8, a ficarem para trás depois de um toque ao Mercedes de José Pedro Fontes e Miguel Barbosa. O Mercedes SLS movia agora uma intensa perseguição ao Ferrari e, quando já estava na liderança, José Pedro Fontes foi obrigado a entrar nas boxes para cumprir uma paragem de penalização devido ao toque no Audi R8 da Nova Drive. O Mercedes dos campeões nacionais acabaria, no entanto, por abandonar de forma prematura esta corrida de Braga devido a problemas mecânicos. Esta segunda corrida seria ainda palco de novas incidências. Na frente da corrida estava o Ferrari 439 GT2 da Ray Racing Team, numa altura em que o Galhardo da Good Sense tocava num carro mais atrasado, um toque violento que colocava Patrick Cunha e José Carlos Ramos fora da corrida. Este acidente motivou a entrada do safety car em pista durante algumas voltas. O reinício da corrida beneficiou o Audi R8 de César Campanice, que assumiu o comando, relegando para a segunda posição o Ferrari da Ray Racing Team. Com o passar das voltas, o Audi R8 acabou por ceder a primeira posição ao Ferrari de Alexandre Pierre Guidi e João Figueiredo, que venciam assim uma das provas mais emotivas da temporada. Conseguimos ir para primeiro logo na primeira curva e aguentar a primeira posição até às duas primeiras voltas. Depois, efetivamente, o Mercedes estava muito rápido, passa por mim e eu vou para segundo, e então era controlar a distância para o Mercedes de maneira a que não se perdesse muito, porque sabíamos que nós no conto geral da corrida tínhamos um carro muito forte e para ganhar a corrida. E efetivamente consegui voltar a primeiro com o azar que o Mercedes teve, com um drive-thru, que tinha uma penalização, e aí conseguir retomar a primeira posição e aguentar-me até uma confusão com o safety car. The car was good. The team makes an incredible job. Respect the car from yesterday to today was improving, and now it was really fast. And for me, just when I overtake the Audi, I just manage the advantage until the end of the race. And I'm very happy also for Joao. Finally, we won together one race in this championship. Partida pole position, só que de facto eu já sabia que em arranque puro é muito difícil fazer frente aos GT2, tem os rapores muito mais curtos, e ele passou-me logo em linha reta. Depois cheguei ao fim da primeira curva, comecei logo a levar toques do José Pedro Fontes, estava atrás de mim. Logo aí não quase saí. Depois na esquerda longa ele fez o favor de mandar fora, pronto, acho que era a estratégia dele. Mas pronto, acabou-lhe por correr mal a ele e fico contente por isso, porque ele depois teve que vir para as boxes. O Autódromo do Estoril recebeu a penúltima jornada do Nacional de Circuitos GTs. A primeira corrida dos GTs ficou marcada por vários incidentes logo no início da prova, que acabou por condicionar os resultados de algumas equipas aqui no Estoril. Para além dos toques, esta primeira prova foi um verdadeiro duelo entre o Audi R8 e o Mercedes-Benz AMG. Um toque de Carlos Vieira em Audi e José Pedro Fontes ao volante do Mercedes levou a que na resposta o piloto da Mercedes tocasse no Audi na entrada para a parabólica interior. A luta foi intensa, mas acabou com este toque de Carlos Vieira e que levou os dois pilotos a serem penalizados. O Audi acabou por regressar rapidamente à corrida, já José Pedro Fontes necessitou de ajuda e regressou à pista nos últimos lugares. Carlos Vieira conseguiu, apesar de tudo, ficar próximo do grupo da frente da corrida, onde o Ferrari de José Pedro Figueiredo liderava, seguido do Lamborghini de Patrick Cunha e José Carlos Ramos. A entrada de José Carlos Vieira nas boxes para cumprir 15 segundos de penalização na sequência do toque com José Pedro Fontes. Em pista, o Mercedes tentava recuperar o tempo perdido, enquanto na frente da corrida as atenções centravam-se na luta entre o Ferrari 430 GT2 conduzido por José Figueiredo, que no Estoril fez equipa com o espanhol Álvaro Fuentes.
Na categoria GT Cup, o Porsche GT3 dos irmãos António e José Cabral discutiram arduamente a vitória com Paulo Moreno e Pedro Moleiro, igualmente ao volante de um Porsche GT3. Acabou por ser a primeira dupla a assegurar o triunfo após a troca de pilotos. Na classe GT4, Fábio Mota e Mauro Marques levaram o Aston Martin ao triunfo. Aqui começava a troca de pilotos, a equipa da Good Sense foi a primeira a entrar na boxe. A partir desta segunda fase da corrida, o Lamborghini Gallardo, conduzido por Patrick Cunha, assumia a liderança da prova e geria a vantagem adquirida na troca de pilotos. Na segunda posição apareceu o Ferrari 430 da Ray Racing Team, conduzido por Álvaro Fuentes, enquanto Miguel Barbosa levava o Mercedes SLS AMG ao lugar mais baixo do pódio, conseguindo assim recuperar de um início de prova muito atribulado. Aqui a bandeira de xadrez para Patrick Cunha, numa corrida muito inteligente da equipa Good Sense. O Zé arrancou muito bem, eu sabia que tinha nos menos 10 segundos de handicap e eu disse-lhe a ele que o trabalho dele era tentar no deixar os pilotos da frente afastarem-se, e depois de vários toques começou a haver stop and goes e o Mercedes também ficou, tornou tudo mais fácil. A segunda corrida deste fim de semana do Estoril trouxe a vitória tão desejada a José Pedro Fontes e Miguel Barbosa no Mercedes SLS. A dupla campeã nacional regressava assim às vitórias depois do Algarve. Miguel Barbosa, ao volante do Mercedes, perdia o para-choques traseiro depois de uma ligeira saída de pista. Na frente da corrida, o Lamborghini Gallardo era seguido pelo R8 de César Campanisso, enquanto o Mercedes SLS aparecia no terceiro lugar e Álvaro Fuentes, no Ferrari, ocupava já a quarta posição. Barbosa, que havia saído da terceira posição da grelha, tentava alcançar os dois da frente. Aqui a troca de pilotos com o Mercedes sem para-choques traseiro. Na frente, o Lamborghini da Good Sense dominava os acontecimentos. Certo é que queria ter de cumprir um handicap maior nas boxes, facto aproveitado pela equipa da Nova Drive para assumir o comando da prova. Contudo, a exemplo da primeira manga no Estoril, esta segunda corrida acabou marcada pela polémica depois de uma paragem que não correu bem para a dupla do Audi R8 LMS. Este é o momento que muda a história da corrida, já que, alegadamente, o Audi não terá cumprido o tempo de paragem nas boxes, o que levou à aplicação de mais uma penalização à equipa da Nova Drive, que deixou na frente o Mercedes de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, a dupla campeã nacional, a caminho assim da vitória. Na luta pelo segundo lugar à geral, a dupla Patrick Cunha e José Carlos Ramos no Lamborghini Gallardo não resistiram ao melhor andamento de César Campanisso e Carlos Vieira no Audi R8. Carlos Vieira, em ação, realizou um forcing final que levou o Audi à segunda posição. Já Miguel Barbosa e José Pedro Fontes regressaram ao lugar mais alto do pódio numa época que não estava a correr da melhor maneira para a equipa do Mercedes SLS e que, apesar da vitória no Estoril nesta prova, deixaram a penúltima ronda do campeonato longe da luta pela revalidação do título. Tivemos um bom ritmo, eu na minha parte, o Miguel fez o arranque, manteve a posição que tinha, eu na minha parte forcei bastante, já que tínhamos um handicap que nos penalizava para quem estava à frente, tentei recuperar algum tempo e acho que foi uma justa vitória. A equipa não fez erros, isto é um trabalho de equipa, não só de boxes como nós pilotos, e acho que é um prémio merecido por tudo que fizemos no fim de semana e depois de tudo que se passou ontem. Na próxima edição do Automagazine acertamos as contas à temporada 2012 do Campeonato Nacional de GTs. Vamos também à Coreia acompanhar mais uma edição do Portugal Motorsport Awards e analisamos a temporada de karting do Troféu Rotax.